Hoje eu vim falar um pouquinho aqui com vocês sobre a questão das confissões. Existe o jeito mais tradicional, geralmente que a gente conhece, principalmente o povo brasileiro, a gente foi muito criado dentro da doutrina da Igreja Católica, é a confissão mais assim, tradicional que a gente já veio falar e vê coisas assim, e muitas vezes nós mesmos já participamos desse tipo de confissões, que é aquela confissão tradicional que você vai, você fala com o padre, com o sacerdote, com qualquer leigo autorizado, ministro da Eucaristia, ministro das confissões, sei lá. Cada igreja tem a sua maneira de organizar, de estruturar, fazer suas próprias regras, para que, de certa forma, ali sejam seguidas e obedecidas e maneiras que eles pensam que é o melhor para educar e conscientizar o povo na fé. Então, eu vim falar hoje sobre a confissão comunitária, que geralmente, que eu conheço pessoalmente, particularmente, falando da minha experiência de vida, nessa busca de espiritualidade, de uma religião ou de um segmento, ou de um jeito de ser, de forma, um jeito de ser, que a religião nada mais é que o próprio jeito da pessoa ser. Então, essa busca desse intimidade, dessa relação direta com Deus, que muitas vezes não depende tanto das religiões, depende de conhecimento, de autoconhecimento e da prática do bem. Porque na verdade a gente conhece, e eu mesmo conheço, pessoas que nunca participaram de igreja nenhuma, de denominação religiosa nenhuma, e são assim, uma verdadeira aula do que é ser um ser humano, do que é essa espiritualidade vivenciada. Eles podem não ter o conhecimento das normas, das leis, dos livros, da Bíblia, de qualquer outro livro, de qualquer religião, do budismo, catolicismo, judaísmo, cristianismo, não importa. Qualquer uma dessas que a gente vê, ou mais conhecidas que a gente vê falar. Nós não temos condição de conhecer todas. Então, assim, essas pessoas conseguem demonstrar no seu jeito de ser, no seu jeito de agir, às vezes uma espiritualidade tão encarnada, tão no dia a dia, tão assim, tão divina, que às vezes deixa a gente até com vergonha de como a gente é, de como a gente se comporta, entendeu? E você vai procurar saber, a pessoa não sabe de nada, mas a pessoa sabe da vida, a pessoa sabe do amor. E o amor supera qualquer livro, qualquer religião, qualquer denominação, qualquer segmento, qualquer orientação, qualquer palavra escrita ou falada. O importante, mais importante, é a prática. E a prática por si só já é um livro da vida, vamos dizer assim. É o próprio livro da vida. A pessoa escreve um livro com o seu jeito de ser, com o seu jeito de vivenciar. Então, às vezes eu fico me perguntando, particularmente, que as minhas opiniões são simplesmente as minhas opiniões, com pouco conhecimento que eu tenho de alguma coisa, de pequena coisa, pouquíssimas coisas. Talvez ter conhecimento nenhum. A gente não sabe. Até que ponto a gente sabe das coisas, a gente sabe de como é vivenciar, experimentar e viver esse amor no nosso dia a dia. Então, voltando ao fato da confissão, nós conhecemos geralmente a confissão tradicional, e eu vejo que nessa confissão, conhecida muitas vezes como confissão comunitária, que não necessariamente tem que ser através de um bispo autorizado, ou de um padre, ou de um ministro, ou de um sacerdote, seja de qualquer religião, de qualquer denominação religiosa que se possa existir. Principalmente no Brasil, que a gente vê que tem tantas religiões, tantas maneiras de seguir a Deus, de tentar seguir a Deus, de interpretar aquilo que foi escrito.
porque às vezes a pessoa fica só presa nas palavras escritas e não consegue ver o que está atrás do texto, porque o espírito, o espírito daquele texto está te falando, não simplesmente as palavras. Palavras não dizem nada, palavras só são graficamente símbolos daquilo, do pensamento de alguém, que alguém pensou e transcreveu e chegou até nós. Agora a gente tem que ler, interpretar e ver o que está escrito por trás. A gente não sai das letras, pouco se conhece. Muito pouco vamos chegar a conhecer. Então, eu falo da confissão comunitária. Comunitária que significa o quê? São várias pessoas reunidas e que passam naquele momento ali uma reflexão da vida, do seu jeito de ser, do seu jeito de agir no dia a dia, seja na família, no trabalho, na sociedade de uma forma geral. E principalmente o seu jeito de agir com a natureza, com os animais, que não pensa que só seres humanos que é filhos de Deus, não. Tudo que está nesse planeta é para ser vivenciado com amor, com respeito, com compaixão e com caridade uns para com os outros. Estamos todos nós a serviço uns dos outros e principalmente a serviço de nós mesmos, porque a nossa experiência, a maneira como a gente vivencia, é que nós vamos conseguindo superar, apagar, melhorar a cada dia o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, até mesmo o nosso jeito de pensar. Porque senão a gente pega uma coisa assim no ar, tal é assim, está escrito isso, mas você parou para pensar naquilo, parou para ler, viu qual é a interpretação que as pessoas fazem daquilo, como que aquilo é encaixado no dia de hoje? Porque às vezes a maneira de eu pensar, de eu achar, não é a certa, a única certa. A do outro tem que ser respeitada também, porque o conceito que ele tem é a partir da experiência que ele tem. Tem muita gente que não tem experiência nenhuma, e às vezes não tem conhecimento nenhum, e às vezes tem muito conhecimento, porque ela tem uma prática no dia a dia que nos leva a acreditar que ela está sendo, consegue ser um ser humano melhor do que a gente. Nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente consegue. A gente tenta hoje, tenta amanhã, volta atrás, faz de novo. Quando a gente vê, a gente assim, pedir a paciência, cometi o mesmo erro, ou tive a mesma atitude diante de uma situação que poderia ter sido melhor e eu não fui. Entendeu? Então, quando a gente, o que é nessa confissão comunitária? É isso, é essa autoavaliação. Não do outro, mas de nós mesmos, das nossas próprias atitudes, da nossa vivência, da maneira de viver. É a maneira como a gente expressa Deus no nosso jeito de ser. Isso é a verdadeira, para mim, isso é a verdadeira espiritualidade. É você, através das suas atitudes, conseguir demonstrar que existe um Deus dentro de você. Existe que tem um jeito diferente de ser, que é mais humano, que é mais amigável, que transmite amor, transmite paz, transmite justiça, honestidade. Honestidade para mim, assim, é tudo. Quase tudo. Só Deus. Só Deus. E um dia a gente chega lá, pertinho dele, sentadinho lá do lado, como dizem por aí, né, sentado do lado de Deus, à direita ou à esquerda, depende de como a gente vai viver por aqui, que a gente vai aprontar nessa existência aqui, né? Oportunidades, com certeza, ele vai ter que nos dar, e tem muita paciência, e nos dá muitas, mas muitas oportunidades, porque nós somos filhos rebeldes, mas a gente chega lá com certeza. Então essa confissão, essa autoavaliação, essa reforma íntima que você faz, que você reflete a partir das suas atitudes, nos leva a uma mudança lenta, com certeza, muitas vezes muito lenta. Nem sempre conseguimos mudar,
temos consciência de que determinada coisa está errada, isso aqui está errado, essa atitude está errada, esse jeito de ser está errado, a gente tenta, mas não consegue. Mas aos pouquinhos a gente vai melhorando, um detalhe aqui, um detalhe ali, e com isso, com o tempo, vai passando e a gente vai tendo mais coragem, vai tendo mais força para poder superar, não ao outro, mas a nós mesmos, as nossas próprias limitações. E um dia a gente chega lá. Então, que a gente, independente de estar dentro de um contexto religioso, ou de uma igreja, ou de um culto, ou seja lá o que for, que a gente possa fazer essa reflexão, essa reforma individual, para que a gente se torne melhores a cada dia, melhores a cada ano da nossa vida que vai passando e a gente vai melhorando, e tem uns que vai piorando, uma hora a gente melhora, uma hora a gente piora, entendeu? Isso é normal, nós somos seres humanos, nós somos falíveis, nós vamos errar hoje ou amanhã e sempre vai estar sempre pisando na bola por aí, com a gente mesmo, ou até mesmo com os outros, né? Porque, na verdade, eu acredito assim, é mais fácil a gente fazer mal para nós mesmos do que para o outro. Porque quando você faz para o outro, aquilo vai retornar para você. Vai retornar, entendeu? E, então, quando a gente faz o bem, também vai retornar. Quando você faz caridade, quando você lida com amor, com justiça, com honestidade, vai piorar. Então é essa confissão de que você vai lá contra os seus ditos pecados, e nada que são experiências, percalços da vida mesmo, falhas. Não são falhas, são os erros, entendeu? E são tentativas e tentativas e tentativas. A gente vai lá, vai lá contra esse pecado, tal. Até a gente não conta os cabeludos, né? Como se dizem por aí, os grandes pecados, conta não. Conta aqueles ali que você sabe que vai, esse aqui, vou contar esse daqui, que esse daqui é mais levinho, aí ele me perdoa e eu fico de paz. De paz com quem? Com quem? Com quem que a gente vai ficar de paz se a gente não se propôs, entendeu? Uma mudança interior, uma reforma íntima. É difícil, é desafio, é desafio. Constantemente a gente está enfrentando esses desafios. Porque geralmente as pessoas falam assim, vamos usar o termo mais comum mesmo, pecado é só aquilo que você, pecados graves, pecados que você ou mata o outro, entendeu? Ou rouba, alguma coisa assim. Mas tem tanto pecado, que quando você trai, quando você mente, quando você engana, quando você manipula, quando você usa o outro para poder levar benefício, quando você pensa em você próprio para levar em benefício, para sair em benefício, para levar vantagem, né? Porque a gente vê muito acontecendo na nossa sociedade, infelizmente, ainda, né? Então, muita gente, você olha assim, em primeira vista, assim, você conhece, assim, fulano é bom, vamos falar no termo de política, né? Dar um exemplo. Você fala assim, que candidato tal parece assim, aquela pessoa parece assim. Você acredita, você confia, você dá seu voto de confiança e depois você é traído, você é mentido. Você só vê mentira, só vê falsidade, você só vê enganação, você só vê traição. Entendeu? Está virando quase que uma rotina da nossa sociedade, do nosso meio, as pessoas fazerem isso. Engano nosso também achar que só alguns roubam, alguns falham. Não. Você vê tanta gente, ditas, né, que se colocam em postura de bonzinhos, tem bom discurso. Você vê que na hora que você vai ver as atitudes, você fala assim, não é tanto assim não, a pessoa não é tanto assim não. Essa pessoa na sociedade não é tão legal assim, ou do trabalho, às vezes a pessoa é boa dentro de casa no trabalho, ou a dificuldade de convivência terrível, manipula, entendeu? Impõe, exige, cobra, humilha, chama atenção, perde todo mundo, corrige os outros. Eu acho que isso é uma falta de, sabe, que dói, né? Eu acho que deve doer muito, eu já até passei por isso. Não sei se é chamada atenção, porque eu me policio muito para não ser chamada atenção.
Mas mesmo assim, de vez em quando, tem gente que chama atenção. Normal. É até bom, um vai aprendendo uns com o outro. Que isso é também uma reforma íntima, passa por aí também, entendeu? De alguém chegou, te deu um toque e você percebe que está errado, ou que fez errado, ou que não deveria agir desse ou daquela maneira. Ou às vezes a pessoa também interpreta errado os seus pensamentos, o seu jeito de ser. Isso modifica, isso nos afasta, isso às vezes machuca, principalmente quando é perto dos outros, né? Então essa confissão comunitária é nada mais do que essa autoavaliação, o autoconhecimento, autoavaliação que te leva a uma transformação, a um novo jeito de ser, a um novo jeito de agir, onde é permeado pelo amor, a justiça e a caridade, principalmente, e o respeito. O respeito é muito, 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 muito importante. E quem não respeita é difícil, é difícil, viu? Então nós vamos tentando aí caminhando, melhorando um dia após o outro, uma hora a gente cai, outra hora a gente levanta, e é assim mesmo. Então não podemos ficar presos às nossas falhas, às nossas coisas que não deram muito certo. Vamos dizer assim, que fica mais leve, né? Coisas que não dão muito certo. Cada um tem o seu jeito de ser. E principalmente a gente temos que respeitar aquilo que o outro pensa, a maneira que ele vive, porque às vezes naquela determinada religião, naquele determinado segmento, é ali a única força que ele está tendo para enfrentar o seu dia a dia. Por isso que às vezes você vê pessoas trocando de religiões, trocando de coisas. É essa busca, e essa busca é constante, e é normal, e é essencial na vida do ser humano, tá bom? É o que eu penso. Desculpe algumas ofensas, se alguém se sentiu ofendido. Não era esse o meu objetivo. E até mais. Muito obrigada.